Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou falar com a torcida do Vasco, que está um pouco satisfeita, podemos dizer assim, com essas primeiras duas partidas do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco venceu o Atlético Mineiro no Mineirão e empatou com o Palmeiras no Maracanã. Então, depois da vinhetinha, eu vou dar a minha opinião sobre esses dois jogos e sobre esse início do Vasco da Gama. Antes de mais nada, eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, aperte o dedo no like. Estamos rumo aos 500 inscritos, então falta muito pouco. Se você ainda não é inscrito, só clicar no botão de se inscrever e também compartilhar o vídeo para quem ainda não conhece o canal do JP Fará e também, claro, comentar aqui embaixo o que você está achando desse início de Campeonato Brasileiro do Vasco da Gama. Posso dizer que nem o torcedor mais otimista do Vasco pensaria que o time, depois dos insucessos tanto no Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil, começaria o Campeonato Brasileiro com uma vitória por 2-1 contra o Atlético Mineiro no Mineirão e o empate contra a melhor equipe do Campeonato Brasileiro do ano passado, ainda que um pouco remendada, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e começaria assim a sua caminhada na competição que restou para o Gigante da Colina em 2023. Era, como todo mundo já sabia, uma sequência muito difícil, onde o Vasco vence o Atlético Mineiro por 2-1, empata com o Palmeiras no Maracanã, mesmo saindo na frente por 2-0 e tendo chance de vencer a partida, e depois enfrentar o Bahia e também o Fluminense. Então todo mundo imaginava que o Vasco talvez só fosse pontuar, pelo menos na teoria, contra o Bahia, que pode ser um adversário direto do Vasco do meio para baixo da tabela, onde é a posição que eu ainda acredito que o Vasco vai estar ao fim do Campeonato Brasileiro. Mas claro, quero saber até de você aqui nos comentários o que você acha da posição do Vasco na tabela. Mas o torcedor não esperava isso, esperava que o Vasco começasse com muitas dificuldades, mas não foi o que aconteceu. O Vasco viajou para Minas Gerais e conquistou 3 pontos fundamentais, apesar de ter sofrido muito, e é um sofrimento que vai fazer parte, sem dúvida alguma, dos jogos onde o Vasco não for, pelo menos no campo, né? Aqui na camisa sim, o Vasco se iguala, mas tecnicamente não for a principal equipe do jogo. E foi da mesma forma contra o Palmeiras, quando o Vasco abriu 2-0 na primeira etapa, mas ainda na primeira etapa o Rafael Navarro diminuiu para o Alviverde Paulista e depois o Arthur empatou. Mas o ponto central aqui desse vídeo, para a gente bater esse papo, é de fato como a expectativa era uma e agora já é completamente diferente, porque o Vasco enfrentou dois adversários que certamente vão brigar pelo título, assim como eu acredito que na quarta rodada o Vasco vai enfrentar o Fluminense, que vai sim brigar pelo título nessa temporada, e conseguiu 4 pontos em 6. Se a expectativa do torcedor é brigar por Libertadores, então o Vasco não surpreendeu ninguém. Mas para mim, enquanto analista, né, e acredito que o Vasco vai brigar do meio para baixo da tabela, são 4 pontos fundamentais, onde equipes de menor tradição e que vão disputar com o Vasco na parte inferior da tabela certamente não vão conseguir conquistar essas mesmas equipes. Então foram duas partidas difíceis para o Vasco, que exigiram muito fisicamente da equipe, e vi bastante evolução, e vou traçar aqui alguns pontos que eu consegui observar de melhora nessa equipe. E a começar pelo gol, o goleiro Léo Jardim tem sido aí uma peça fundamental até agora no Campeonato Brasileiro. Na partida contra o Atlético Mineiro, ele só não tirou 10 porque sofreu um gol, mas fez 7 defesas difíceis e tem sido aí o guardião que o Vasco queria para sua baliza, né? No jogo também contra o Palmeiras, no segundo tempo ele fez 2 defesas que foram fundamentais para a conquista desse pontinho muito importante contra a equipe que vai brigar até o final pelo título. Na defesa, algumas surpresas. O Robson Bambu virou titular no início, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e tem sido muito seguro nas partidas ao lado do Léo, que também tem sido, além de um capitão, um jogador muito calmo e muito técnico e muito seguro, coisa que ele não era no São Paulo. Na lateral esquerda, Lucas Piton também continua mantendo ali o nível de apenas 22 anos, mas com uma qualidade e uma disposição, além da concentração que ele tem em campo, com todos esses fatores que tem sido aí o principal jogador. E como eu sempre costumo falar, se ele se machucar, o Vasco vai sofrer muito, porque não tem reposição, tendo em vista que o Paulo Vitor não é um jogador, com todo respeito, à altura do Vasco, e já se provou assim na segunda divisão. Acredito que o Vasco esteja apostando no Riquelme. O Puma Rodrigues é um jogador que divide muitas opiniões. Eu ainda acho que ele falha bastante na parte defensiva.
consegue apoiar, mas o esquema com o Gabriel Peck, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, indo pro fundo, possibilita que ele vá menos, que ele jogue mais por dentro, e tem sofrido muito contra os adversários. Sofreu contra o Atlético Mineiro, pela direita dele, e contra o Palmeiras sofreu muito com o Dudu, o que já era esperado. Então acho que desses 5 jogadores de defesa é quem tem performado menos, mas acredito que tem potencial para melhorar. No meio de campo, o Jair para mim tem sido o melhor jogador. O André, apesar de ter feito gol contra o Atlético Mineiro, não achei que ele fez uma boa partida contra o Palmeiras, sofreu muito na marcação, tem muitas dificuldades de ocupar o espaço, de fazer as leituras no ponto de vista defensivo, com a bola nos pés ele tem qualidade. E o Rodrigo, como eu falei, é um jogador que entrou na fogueira, no fogo, não é um jogador extraordinário, tem feito feijão com arroz, mas também deixa muito a desejar em alguns aspectos, e para ser titular como primeiro volante do Vasco ainda é pouco. Então acho que é uma posição em que o Vasco precisa ir ao mercado agora em julho. E no ataque a gente tem uma grande surpresa, que é o Gabriel Peck, muito criticado por ter feito partidas boas apenas nos campeonatos estaduais. Ele já fez isso em alguns anos no Campeonato Carioca, mas começou com tudo esse Campeonato Brasileiro e tem sido aí a principal peça de ataque do Vasco, em um momento em que Alex Teixeira hoje faz muito mais um papel de criação, e o Pedro Raul, finalizador, que finalmente desencantou pelo Vasco agora contra o Palmeiras, tem composto o ataque, mas o Gabriel Peck, sem sombra de dúvidas, tem sido aí o jogador que mais cresceu, tá mais forte fisicamente, parece que tá com a mentalidade um pouco diferente também, e tem feito as escolhas melhores, né, nas bolas. Muitas vezes ele tentava um drible e não conseguia, e nesse jogo do Palmeiras, que eu até tive a oportunidade de cobrir no gramado, né, para uma outra empresa na qual eu trabalho, eu vi o Gabriel Peck fazendo boas escolhas, boas jogadas, né, tanto pro fundo, tanto por dentro, e conseguindo tentar achar o Pedro Raul, né. Então, de modo geral, um início de ano bastante promissor pro torcedor do Vasco, que está ansioso e preocupado, também é natural, com a janela de julho, para ver para onde esse time vai disputar, para onde esse time vai direcionar o foco. Eu ainda acho, apesar desses 2 resultados em que o Vasco é uma equipe que vai brigar do meio para baixo da tabela, mas os principais objetivos estão sendo cumpridos, né? O Vasco já pontuou com 4 pontos em 6 disputadas, e agora enfrenta um Bahia na outra segunda-feira, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tendo a obrigação de vencer. E eu quero ver como essa equipe do Maurício Barbieri vai se portar contra o Bahia. Esse jogo deve ser em São Januário, ainda não houve a definição, mas com certeza com o estádio lotado e, como eu falei, com a obrigação de ter que vencer. Nas 2 equipes em que não teve obrigação, o Vasco acabou tendo um desempenho melhor em termos de resultado do que o esperado. E agora contra a Bahia vai ser o momento em que o Vasco terá de ser protagonista dentro de campo. E acho que vai ser um jogo duríssimo, mas que vai dizer muito sobre esse futuro, pelo menos a curto prazo, do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quero saber aqui de você nos comentários, para você, aonde o Vasco vai chegar na competição. Se você concorda comigo que vai ser ali do meio para baixo, ou se você acha que o Vasco vai brigar por uma Libertadores ou uma vaga garantida na Sul-Americana, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Estamos rumo aos 500 inscritos, então também não se esqueça de compartilhar o vídeo. Para quem ainda não conhece o canal do JP Fará, deixar aquele like maroto que é muito importante, e eu te aguardo no próximo vídeo.